$1,5 bilhão de dólares. Para tornar possível essa reorganização, a Azul entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, chamado de Chapter 11. Esse processo permite que a empresa continue funcionando normalmente, enquanto organiza suas dívidas e estrutura financeira com o apoio de um tribunal norte-americano. De qualquer forma, a Azul garante que as passagens, pontos do programa de fidelidade e benefícios aos clientes continuarão valendo normalmente, já que essa reestruturação é uma ação planejada. E ainda sobre o assunto, o aeroporto de Viracopos foi eleito o melhor aeroporto do Brasil na categoria de mais de 10 milhões de passageiros por ano. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Grande abraço para você que escolheu a Rádio Bandeirantes para continuar se mantendo muito bem informado nessa sexta-feira. Que frio, hein? Puxa vida, eu estava conversando aqui com o Gustavo Frison e com o Léo Gaspar, eles saíram do estúdio e disseram assim, olha, deixei a audiência lá em cima, quero ver você manter. Eu falei, nós vamos manter a audiência porque a nossa primeira convidada é simplesmente sensacional. Nós estamos abrindo o Manhã Bandeirantes e tem aqui nos trabalhos técnicos o Danilo Capucci, também o Leandro Lopes, a gerência de jornalismo do Walter Sena, a direção do Rodolfo Neves. Eu vou deixar aqui o WhatsApp para você participar. Olha, manda uma mensagem curta, viu? Não manda áudio porque não dá para a gente ouvir aqui, mas manda uma mensagem curta. O número é 971021493, 971021493. Eu e a Nath Luquezzi, que já está aqui, vamos conduzir no Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã, quando vem o pessoal do esporte para falar aí tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Bom dia, Nath Luquezzi. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E claro, vamos seguir atualizando vocês, gerando a notícia, muita informação. E claro, falaremos um pouquinho da previsão do tempo para o finalzão de semana. Já mantemos aí o pessoal atualizado, né? Antes de falar do frio, quero dizer só que o Heitor Freire, titular do programa, não está aqui hoje, porque ele teve uma febre aí durante a madrugada, ficou com a garganta ruim, né? Ficou com umas ânsias de vômito aí. Falei, Heitor, vai procurar ajuda médica. Então ele vai a um pronto-socorro, obviamente, depois na segunda-feira ele vai estar aqui conosco. Ele falou que estava ruim da garganta. Eu, sabendo disso, o que eu fiz? Convidei a Regina Silva, que é a preparadora vocal, para participar conosco aqui no comecinho desse Manhã Bandeirantes mais curto, nessa sexta-feira. A Regina, como amiga, sempre atendendo os amigos
na hora da dificuldade. Regina, bom dia, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Complexo Bandeirantes. Bom dia, Edson, Nath. Bom dia. Bom estar com vocês mais uma vez, mesmo que na correria, né? Mesmo Regina, com esse frio assim, hein, o que a gente faz para cuidar da voz, hein? Pois é, Edson. A gente cuida de braço, perna, corpo, menos do pescoço. E aqui onde está localizado o instrumento voz. Portanto, preciso lembrar dele, pôr cachecol, gola alta, senão a mudança climática rapidamente resseca e dá aquela sensação ruim, né? Antigamente tinha uma propaganda no rádio, né? Falava o bichinho do ran-ran. Tem gente que tem verdade. mania de ficar fazendo o tempo todo. Isso é terrível, né, Regina? Bichinho do ran-ran, nem pensar. Cada vez que você faz um ran-ran, você choca a prega vocal, causando um calo vocal. Né? Atrito, né? Tudo que é atrito é choque. É igual sapato apertado, né? Tem um atrito ali, forma um calo. Então, E quem geralmente te procura, Regina? Porque a gente fica, nós, comunicadores, claro que a gente te procura. Mas e as pessoas, os réis mortais? Quem são? Quem sempre te procura, fora os amigos que Fora os amigos. Fora o Edson. Quem procura esse profissional da voz? olha, os desesperados. Ah, isso não é bom. Não é bom, mas assim, a maioria das pessoas, elas me procuram no desespero, não é indireta. Eu senti. Essa doeu fundo, viu? Não é indireta. Sabe quando você dá uma canivetada e gira? Girou. Assim, Foi uma indireta bem reta. Essa doeu. Muito bem. As pessoas que me procuram são as pessoas que têm uma audição. Regina, vai ter o Rei Leão. Gostaria de fazer uma audição. Ah, legal, né? Quando? Claro. Mês que vem. Ixi. Aí você vai lá na academia e fala para o personal que você quer ficar definido em 1 mês. E veja o que ele responde. Voz é músculo, então eu preciso de um tempo aí de preparo, né? Cerebral, muscular, para que essa voz funcione de verdade. Então essa é a primeira pessoa que me procura, o desesperado pela audição. Segundo desespero é a questão que já está com problema fisiológico. Então ela... Regina, eu estou com uma rouquidão, eu fui ao otorrino e ele me disse que estou com fenda, estou com calo, né? Apesar de eu não ser fonoaudiólogo, não ser fono, eu sou fisioterapeuta vocal. Então, as pessoas me procuram, porque aí agora, o que eu faço? Se não for algo, né, tão complexo, eu posso atender fazendo a fisioterapia vocal. Mas a questão é, por que você não se preparou antes, né, de ter o problema? Então, é o segundo desespero. E o terceiro desespero é televisão. Regina, me chamaram porque eu vou participar de um quadro tal, e agora o que eu faço? Então, eu gostaria que me procurassem antes. Claro, eu tenho as pessoas que, né, são fiéis a mim, 10 anos, 5 anos, mas aquelas pessoas me procuram muito no desespero. Agora, Regina, eu sei também que tem muita gente que vive uma vida assim tranquila, como você falou. De repente, ele recebe um convite e aí vem aquela travada, né? Mas tem jeito para isso? Porque, por exemplo, você pega aí um amigo seu qualquer que não tem o hábito de dar palestra ou de dar entrevistas, como você falou, assim como um personal não deixa o cara bombado em 5, 6 aulas, você também não consegue fazer milagre. Mas tem alguma dica que você possa dar para o cara, pelo menos, não travar? Porque ele vai falar sobre um assunto que ele conhece, não é verdade? Mas essa travada é por causa de quê? Tem alguns probleminhas aí. Primeiro, a aceitação. As pessoas vão me amar, isso é psicológico. Sim. Então, como eu sempre digo, né, minha frase, não é difícil trabalhar a voz, o difícil é trabalhar a mente da pessoa. Então, assim, eu vou ser amado, eu vou ser aceito por essa galera. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, um pouco mais complexo, não menos interessante, mas um pouco mais complexo, é a aproximação textual do conteúdo que ele vai falar. Então, a câmera, ela trava porque, meu Deus, é uma pessoa que ela tem tantos detalhes, ela é tão detalhista na questão neurolinguística que ela não aproxima. Quando ela se vê na câmera, olha, você só tem meia hora, ou, né, além da aceitação, eu preciso resumir todos os meus detalhes. Ela não tem o hábito diário de ter uma fala mais econômica. Economia, assertividade.
Então, o que você me perguntou? Você pode estar aqui hoje, Regina, né? De novo, não é indireta. Vou sonhar com isso. Essa noite vai ser difícil para dormir. Vai ser difícil. Mas eu posso responder sim ou não. Mas nós, brasileiros, nós queremos, né? Sabe o que é, Edson? É o calor do latino, eu aí acho. Começa aqueles detalhes. E quando você se vê diante da câmera, você vai ter que aproximar essa linguagem. Eu tenho um grande amigo que se chama João Maurício Garcia, o Jake. Abraço, viu, Jake? Tá sempre ouvindo a gente aqui também. Ele diz assim, Edson, quando a pessoa quer falar para você que ela tem que falar, ela chega e fala. É verdade. Se o camarada chega e fala bom dia, ferrou. Se enrolar demais. Mas uma coisa também, eu acho que nós não temos mais tempo. Quanto tempo a gente tem antes de entrar no ar? Não tem tempo. E encaixar na rotina é o que seria ideal. Isso existe? É possível a gente encaixar na nossa rotina esses exercícios? É possível e importante, inteligente, né? Senti uma puxada de orelha. De novo, não vim aqui para dar indireta. Mas se a carapuça serviu, faça bom uso. Eu vou tirar a Regina da agenda. No caso da rotina. Muito bem. Se eu já tenho essa fala no cotidiano aproximada, se eu já tenho uma boa articulação, se eu já faço isso no meu dia a dia, então eu falo, eu mastigo, a mastigação é importantíssima. Tá brincando? Olha, os pais aí, ó, ajude os filhos lá, né, no comecinho, a mastigação, mastigar bem, que ele é super importante depois na hora da dicção. Olha. Então, assim, você já educou a criança, ela já tem, né, no caso do adulto, uma mastigação correta, aquela pessoa que está comendo e fala ao mesmo tempo. Ela tá, né, a respiração é o fundamento da voz, é o berço da voz. Se você não respira bem, todo o resto vai por água abaixo. Então, se você já tem essa rotina, né, pensando em tudo isso, é claro que facilita na hora de você falar em público, na hora de você fazer qualquer outra coisa usando a voz. Então, o atleta da voz, tem até algumas escolas que chamam de academia da voz ou atleta da voz, porque é músculo. Então, o atleta, ele não é atleta só na hora de lutar, na hora de jogar, na hora de nadar. Ele é atleta o tempo todo. O cantor ou a pessoa, não só o cantor, né? A gente fala às vezes muito do cantor porque é mais o meu nicho, mas toda pessoa que usa a voz profissionalmente, ela precisa pensar que ela é comunicadora ou comunicador o tempo todo, em tempo integral. Estamos ouvindo a Regina Silva, que é a preparadora vocal, está dizendo aqui, fisioterapeuta da voz. Você falou de cantores, e um dia, quando eu convidei você para o nosso programa, para o Band Entrevista, que vai ao ar sempre aos finais de semana, sábados de manhã, com um repeteco no domingo, eu perguntei para você de alguns cantores se eles trabalham a voz. Eu citei aqui o exemplo do Chororó, que eu sou fã dele, tem uma voz impecável o tempo todo. Aí eu citei o Roberto Carlos, o Ney Matogrosso, esse pessoal, o Péricles, esse pessoal todo tem um treinamento ou não? É dom mesmo, Regina? Olha, a voz foi considerada um instrumento de poucas décadas para cá. As pessoas cantavam como cantavam, do jeito que dava, é tanto que não se estudava a fisiologia da voz, né? Voz, instrumento que se obedece tempo, duração, né? É muito interessante em banda, né? A gente, vulgarmente, né, gíria, chamamos de gig. A gig está lá, 4 tempos para a gig, 3 tempos para o cantor. Então, quando a gente começa a pensar que esta voz como instrumento, ela precisa obedecer todo um movimento métrico sonoro, toda a métrica da voz, fica muito mais fácil, né? Agora, eu sei de Chitãozinho, né? De novo, né? Por ser da nossa cidade, é uma pessoa que eu admiro muito. E ele é super regrado nesses exercícios. Ele faz aquecimento, o desaquecimento, que é tão importante quanto o aquecimento. E ninguém fala disso, né? Nossa. Vamos aquecer a voz. E o desaquecer? Se eu faço aquecimento, canto agudo, saio daqui, eu começo a falar assim por aí. Sabe? Aí fica aquela voz, né? Estranha. Sim. Porque minha voz, a gente chama de voz alta. Essa voz precisa ser desaquecida, voltar para o habitat normal. Então, o Chitãozinho, ele é super regrado, ele faz isso muito bem.
Agora, outros cantores, como os que você citou, eu não tenho conhecimento, não estou dizendo que eles não façam, mas eu não tenho conhecimento deles terem feito preparação vocal. Roberto Carlos fez conservatório, e no conservatório é canto coral. Ele tem uma musicalidade incrível, né? Composições incríveis, mas eu desconheço se ele fez aula de canto como preparação. Ele faz acompanhamento com fono, né? Mas a fono e preparação vocal são coisas diferentes, mas provavelmente ele deva fazer alguma coisa. Agora, esses outros que você citou, desconheço. E a voz, ela envelhece? Eu te fiz essa pergunta nos bastidores, porque eu imagino que esses cantores, para eles chegarem nesse nível técnico, com a idade que eles têm hoje, como você mencionou... Como eu? Como... Não, Edson, você é muito jovem ainda, muito jovem. Muito jovem. Duas mulheres, né? Pois é, ele veio pra Berlinda hoje. Tá vendo, Danilo? A voz envelhece? Você convida a pessoa... A voz chega a envelhecer em algum momento, ou eu vou ter essa voz pra sempre? Pra mim é meio desesperador pensar que eu vou ter essa voz pra sempre de princesa da Disney. Ou uma hora ela vai envelhecer, ela vai amadurecer, ou se eu fizer um bom trabalho vocal, eu consigo modular essa voz. Voz envelhece, tudo cai, né? Uma tristeza. Inclusive a voz. A voz envelhece, mas isso não significa que você vai perder qualidade vocal. Então, existem alguns cuidados, né? Aquela pessoa, né, que tem uma vida regrada, que faz essa rotina diária, talvez ela perca tonals, né? No agudo, tem não sei se ainda está no Netflix, mas tem um documentário da Beyoncé que ela fala sobre isso, que parto, né? Principalmente nós mulheres, parto, menopausa, o primeiro climatério, a própria TPM. Nossa! Tudo isso, hormônio, né, de uma maneira geral, prejudica bastante a mulher. E o homem, coitadinho, sim, o homem também, mas ele é um pouco menos. Então, quando a gente vai chegando após os 40, 40 já entra no climatério. Sim. Né? Ela perde um pouquinho de agudo, só que ela ganha no corpo médio, na região média. Então, ela fica com uma voz mais firme, uma voz mais aveludada, se houver tratamento, se houver essa preparação. Caso contrário, a voz começa a ficar assim, nossa, que a gente chama de voz de bruxa, aquela voz de... É verdade. Né? Fica uma voz de bruxa, ela fica uma voz envelhecida, ressecada, porque ela não tratou. Lubrificação. Se nós mulheres no climatério já começamos a ter a falta de lubrificação, a voz... A mucosa vocal é bem mais fina do que qualquer outra coisa. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos conversando hoje com a Regina Silva, que é a preparadora vocal, está nos dando aqui umas aulas sobre como você cuidar bem do instrumento chamado voz. O intervalo é rápido e a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Câmara Municipal de Campinas aprovou, em primeira discussão, o projeto de lei que propõe a criação da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher. O projeto é de autoria da Prefeitura e, para ser aprovado em definitivo, ainda precisa ser aprovado em segunda votação e sancionado pelo prefeito. A nova pasta terá estrutura própria e está prevista a criação de cargos como de secretário municipal, secretário adjunto, diretores, coordenadores e assessores. O projeto também prevê o remanejamento de unidades e cargos da atual Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para a nova estrutura. Entre as competências da Secretaria estão a promoção de equidade de gênero, suporte técnico ao Conselho Municipal das Mulheres, o fomento ao empreendedorismo feminino e a articulação de ações para a eliminação de todas as formas de discriminação e violência. Segundo a justificativa encaminhada pela Prefeitura, a criação da pasta é necessária mediante a falta de proteção e defesa dos interesses das mulheres dentro da sociedade. O objetivo é garantir mais eficiência na implementação das políticas públicas direcionadas a esse público. De Campinas, Rafaela Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor,
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Manhã Bandeirantes. 10 horas e 53 minutos, voltamos com Manhã Bandeirantes. Nessa primeira parte do programa, estamos conversando com a Regina Silva, que é a preparadora vocal. E aqui no intervalo, a gente tem muita pergunta para fazer. Se você tiver alguma pergunta, você manda. Se ela não conseguir responder, eu deixo o WhatsApp seu para ela, depois ela responde. Mas eu queria perguntar para você, Regina, se álcool e tabagismo são prejudiciais à voz. Demais. Eu já ouvi muita história de cantores, principalmente, que falam assim: Regina, para eu subir no palco eu preciso do álcool, porque me dá coragem, né? Tira a inibição. E eu percebo que o meu agudo fica melhor. Meu Deus. Quando a gente usa qualquer substância, não só o álcool, né, mas o cigarro, ele dá uma sensação de relaxamento, porque ele vai para o cérebro, de novo, tudo é mente. Ele vai para o cérebro, dá aquela sensação de relaxamento, e a voz ela fica tão relaxada que ele vai ultrapassar o limite fisiológico dele. É como se você estivesse pegando uma carga de peso acima da tua capacidade física. Aí, passa pouco tempo depois, ele está rouco. Então, realmente, o álcool, o tabagismo e qualquer substância química, há relaxamento demais excessivo, a pessoa usa a voz sem critério, né, sem cuidado, e a questão do ressecamento e outras coisas, né, gente? Muscular, cardiovascular, um monte de coisa. Então, a gente está focando aqui na voz, mas o leque é bem grande. E para quem fica muito rouco? É bem recorrente, principalmente quando começa esse tempinho. Tem gente que fica com a voz anasalada e tem gente que já vai pra rouquidão. Eu fico sem voz total, de não conseguir falar. Eu falo, meu Deus, será que um dia essa voz vai voltar? O que fazer nesses momentos? Existe uma prevenção antes de chegar a esse ponto? Vai lá no Instituto RS, tá bom? Boa! Ok. Rouquidão já é um sinal claro de que algo está errado. Eita. Nós nunca podemos encarar a rouquidão como algo normal. Não, eu sou rouca assim. Sim. Faz muitos anos que eu sou assim. Rouquidão precisa ser tratada. Por quê? Porque significa que você está se maltratando, você está se ferindo. Então, o que causa as maiores causas da rouquidão? Falar muito alto, falar muito rápido e não ter essa preparação. Então, existe um veludo da voz. Até o Edson falou que eu tive alguns adjetivos aqui que eu nunca tinha ouvido, que é voz de travesseiro. Isso me chamou bastante atenção. Voz de travesseiro é a primeira vez que eu ouvi. Mas o que fazer para ter essa voz aveludada? Nós temos músculo, ressonância e cavidades. Essas cavidades precisam ser tratadas para que a voz passe aqui pelo tubo, né? Por um shape aqui. Eu falo que parece um sifão de pia, né? Sim. Se você olhar lá o aparelho fonador, parece um sifão de pia. E essa voz precisa estar nesse lugar. Agora, outra coisa que você disse sobre a voz anasalada, tempinho ficou assim, a gente começa a falar assim, né? Porque o nariz top e a gente começa... é que eu tô com o nariz entupido. O que fazer, então, para tirar essa voz do nariz? Né? Eu não preciso necessariamente do nariz. Tem um exercício muito legal que você tapa o nariz. Ó, se eu ficar falando assim, vai ficar nariz. Então, eu falo, faço, por exemplo, o A. Se mudar o meu som, é porque eu estou usando cavidade nasal. E para falar, eu preciso usar cavidade oral. Nossa! Então, eu, por exemplo, eu tenho uma rinite desde sempre.
Não, isso não pode afetar meu canto, minha fala. Então, se eu tiver com rinite, praticamente ninguém vai perceber. Nós temos mais 2 perguntas para você, Regina. Antes, quero mandar um abraço aqui para o Edmilson, o fiel ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes. Obrigado, Edmilson, pela sua audiência qualificada. Eu quero perguntar para você, Regina, o seguinte. Se você já falou isso, mas eu queria que você deixasse isso enfatizado. A voz tem que ser cuidada dia a dia. Precisa ser cuidado dia a dia. Porque assim, como que eu posso fazer para que minha voz saia aveludada e que eu não tenha problemas clínicos depois? Como que eu falo? A fala, ela obedece 3 fundamentos importantíssimos que os comunicadores às vezes ignoram isso ou às vezes não sabem mesmo. Sim. Volume, velocidade e articulação na frase. Então eu penso na voz, começo, meio e fim. Frase, começo, meio e fim. Quando eu falo um volume que não te agride, eu também não me agrido. Então eu não posso justificar os meus erros. Eu falo alto porque minha família toda fala alto. Eu falo rápido porque meu pai fala rápido. Eu preciso entender que eu sou uma pessoa com uma fisiologia que, independente do meu DNA, eu preciso corrigir isso. Então eu tenho um volume que não me fere nem fere a outra pessoa. Minha velocidade da fala não pode ser algo muito lento, que dá cansaço, né? Ninguém aguenta. Ninguém merece. Aquela pessoa, sabe, que é... Ou aquela pessoa muito rápido, que ela articula tudo muito rápido. Entende? E a articulação. Então, a articulação aproximada, eu tenho uma fala natural com a embocadura articulada. Não é porque eu preciso falar bem que eu tenho que articular muito, porque fica caricato. Fica esquisito. Ao invés de você prestar atenção no conteúdo, você fica pensando, mas o que essa pessoa está fazendo? Como dizia a vovó, que micagem é essa? A última. Acho que podemos finalizar falando também sobre hidratação e alimentação. Acho que, claro, todos os exercícios, mas nada tão poderoso quanto água. E nesse frio, é o que menos a gente faz, é beber água. Qual a importância da água e de uma alimentação saudável para vós? Bom, a água, hidratação, fundamental. E no frio, a gente tem que ter o hábito de tomar a água mesmo sem sentir sede. Ai, é difícil, hein? Sabe o que eu faço? Eu tenho em casa uma jarra de vidro com tampa. E eu sou muito visual, eu gosto muito de coisas assim. Então eu vou lá e eu coloco. A menina que nos ajuda lá, ela coloca um galinho de hortelã, pedacinhos de gengibre com maçã verde, com maçã normal. Fica bonito e ao mesmo tempo você lembra de tomar, porque você passa ali saboriza, por aquela, né? Você saboreia, né? Porque a água não tem gosto, mas com esse saborzinho fica gostoso de tomar. Temperatura ambiente. Dica anotado, fácil, né? Tá bom. Regina Silva, preparadora vocal, queria que você deixasse os seus contatos, redes sociais, para as pessoas procurarem você, não só na hora do sufoco, na verdade, mas também de uma forma regular. Bom, para você que precisa aí de uma preparação vocal ou de qualquer dica, entre nas minhas redes sociais, que é Regina Silva Coach Vocal. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, eu comecei há pouco tempo, viu, gente? Então, estou entendendo um pouquinho sobre essa nova linha aí. WhatsApp 19 983 19 7077. Vamos repetir o WhatsApp? 19 983 19 7077. Entre em contato e a gente vai tentar atender da melhor maneira possível. Regina Silva, obrigado pela visita, obrigado pelas dicas. Volte sempre. Bom final de semana para você. Muito obrigada para você também, Edson, para você também, obrigada. Nath. E espero logo ver vocês novamente. Não no sufoco. Não no sufoco. Nós vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre combustíveis, não é verdade? Olha. Bom, daqui a pouco a gente fala. O intervalo é rápido. Esse é o Manhã Bandeirantes. A gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
O Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, inaugurou ontem em Campinas a Cabine Lilás. A cabine é um serviço especializado para atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O projeto, que começou na capital paulista, está chegando agora no interior do estado e Campinas é a primeira cidade da região a contar com esse tipo de atendimento. Ao todo, 38 municípios serão beneficiados. A Cabine Lilás funciona dentro do Copom pelo telefone 190 e é operada por 25 policiais mulheres treinadas pela Delegacia de Defesa da Mulher. O atendimento é humanizado e mais acolhedor, oferecendo orientações sobre direitos, serviços de apoio, acionamento de viaturas e como agir em situação de risco. Além disso, a vítima pode receber ajuda para registrar boletim de ocorrência pelo aplicativo SP Mulher Segura e encontrar informações sobre pensão, guarda dos filhos, auxílio aluguel, abrigos, atendimento à saúde e assistência jurídica gratuita. O atendimento pode ser solicitado pela própria vítima ou pode ser oferecido pelo atendente e acontece de forma reservada, dando mais tempo e privacidade para a conversa, diferente de uma ligação comum para o número 190. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Voltamos com o Manhã Bandeirantes, agora para falar de um assunto muito importante, diretamente ligado aí ao seu bolso. Nós vamos conversar, o nosso convidado agora é o Marcos Guerson, ele é superintendente do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, porque o IPEM São Paulo está lançando uma plataforma para identificar postos com bombas de combustível para impedir fraudes. E eu queria perguntar, primeiro agradecer ao Marcos a gentileza de participar conosco e dizer como é que vai funcionar isso. Bom dia, viu, Marcos? Muito obrigado por participar conosco aqui no Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, e é um prazer participar do programa e trazer um pouco dessa informação que eu acho que é tão importante para os nossos consumidores. Eu estou aqui com a Nath Luquezzi, que é minha colega aqui no programa, ela falou assim, olha, que bacana essa ideia do IPEM, mas assim, a gente, enquanto consumidor, Marcos, a gente chega lá no posto e a gente confia que o cara vai botar lá o 50 de álcool, né, Nath, que a gente pensa. Como é que a gente poderia ter um pouco mais de certeza de que o que a gente está pagando é realmente aquilo que a gente está levando? Para você ver, né? A gente queria ter essa certeza. Infelizmente, hoje a gente não tem, tá? Porque
o número de fraudes que nós temos observados, que são fraudes em que se coloca um chip dentro da bomba para simular um abastecimento que não foi realizado, é significativo, né? Só esse ano nós já fizemos cerca de 3.000 autuações aqui no estado de São Paulo sobre esse tipo de fraude, né? Para mostrar como o problema é real, né? E sem falar ainda do combustível batizado, né? Que esse não é uma atribuição do IPEM, mas o IPEM está se preparando para ajudar a ANP também nessa fiscalização. Mas o que a gente orienta para os consumidores, né? Acho que a primeira coisa é o próprio consumidor desconfiar, né? Quando o preço é barato demais, quando aquele posto está destoando dos demais postos da região, se ele começa a perceber que o combustível dele dura menos tempo, né? Geralmente a gente tem uma noção do nosso carro, quanto ele consome, qual é o hábito dele, e de repente a gente começa a perceber que, poxa, mas eu sempre abasteci quando estava perto de zerar meu tanque, sempre era 50 litros, 49, 48, agora está dando 55, 56, então isso já é um sinal que alguma coisa pode estar errada, né? E aí, nesse caso, a gente orienta o consumidor a registrar isso na nossa ouvidoria, para que a gente possa mandar uma equipe. Então, se o consumidor ligar para o 0800 013 0522 e dizer a suspeita dele, né, eu estou no posto tal, tenho observado que eu tenho abastecido mais, ele não precisa preocupar em coletar prova, a gente até recomenda que não faça isso, simplesmente coloque a sua suspeita para a gente correr atrás. E nós estamos fornecendo uma ferramenta extra, né? Dentro desse contexto, existe uma bomba nova, né, que está no mercado, uma bomba que o Inmetro desenvolveu novos requisitos em 2021, 2022, e que já começou a ser fabricada desde 2023, que é uma bomba com proteção cibernética, com assinatura digital, que na prática impede esse tipo de fraude de acontecer. Só que essa bomba não é obrigatória ainda. Então tem posto que já começou a instalar, tem posto que prefere esperar para dar mais para frente. Então o que o IPEM está fazendo? Através de uma plataforma, né, no nosso próprio site, no ipem.sp.gov.br, o consumidor consegue verificar no seu município onde é que tem esse posto com essas bombas novas. E aí ele passa a ter uma informação a mais na hora de fazer a decisão da onde ele vai fazer a compra de combustível dele. E é legal porque a plataforma ela é atualizada, né? Qual que é a importância dessa atualização contínua dos dados? Principalmente porque eu achei a plataforma super intuitiva, super fácil de mexer. Então acho que vai ajudar bastante. Qual que é a importância dessa atualização? É fundamental, né, que a informação que um órgão de Estado como o IPEM esteja passando seja uma informação que o consumidor possa acreditar, né? E isso está de acordo com uma política do nosso governador Tarcísio, que nos orienta a passar informação, né, para não ser um órgão simplesmente puramente de fiscalização, mas dar todos os instrumentos para que todos cumpram as regras, inclusive os próprios postos, né? Então nós estamos conversando também com o sindicato de posto para poder passar essas informações com mais facilidade. E no caso dessa plataforma, a gente faz a verificação in loco, tá? Então, para a bomba entrar no nossa plataforma e ter a informação que ela possui essa bomba, a bomba antifraude, é porque a gente foi no local, fez a verificação dessa bomba, testou essa bomba e aí a gente consegue dar a segurança que essa informação é uma que o consumidor pode confiar. Estamos falando com o Marcos Guerson, que é superintendente do IPEM em São Paulo. O Marcos, a gente como brasileiro tem algumas manias, né? Porque o amigo falou, porque a avó falou, porque o vizinho fez simpatia, ou então tem um amigo que não abastece em posto que não tem bandeira. Isso também não é segurança nenhuma, não é, Marcos? Não é segurança a questão da bandeira, infelizmente, né? Nós já pegamos esse tipo de fraude em bombas com mais variados tipos de bandeira, inclusive as bandeiras até mais confiáveis, né? Porque é uma fraude que acontece no próprio posto, na hora de fazer uma manutenção de uma bomba, tem um mercado ilegal que dá suporte para esse tipo de coisa. Então, infelizmente, realmente, não tem um padrão assim que você possa confiar. Então, o que a gente orienta é nesse sentido, tá? De verificar comportamento, preço baixo demais, e
se o consumidor, né, a nossa ideia é empoderar o consumidor. Acho que por muito tempo no nosso país, é uma coisa que o nosso secretário de Justiça, Fábio Preto, ele comenta muito. Nós sempre tratamos o consumidor como um polo passivo, né, que ele não é capaz de atuar por conta própria, então ele tem que ser tutelado. E a Secretaria da Justiça está mudando essa visão. Nós temos que empoderar o consumidor para ele ser o agente de mudança, né? Ele ser aquele que denuncia, ele ser aquele que exige seus direitos, e para isso a informação é fundamental. Então, essa plataforma é uma primeira iniciativa, virão outras, de empoderar o consumidor e colocá-lo no centro do processo de vigilância de mercado, para que ele seja um indutor de uma mudança de comportamento no mercado como um todo. E você acha que isso vai acontecer em quanto tempo, essa troca do mercado, né? Essa troca meio que voluntária, porque o consumidor vai começar a dar preferência a essas bombas na hora de abastecer e o mercado vai voluntariamente mudar mais rápido. Vocês têm uma previsão de quanto tempo, anos, meses? Acha que esse processo vai ser rápido? Essa é a nossa expectativa, é que seja essa indução de mudança. A gente não tem a noção de quão rápido vai ser isso, tá? Existe, na verdade, um calendário, tá, de transição para essas bombas novas. Só que, na nossa visão do IPEM de São Paulo, esse calendário é muito alongado. Então, na prática, existem bombas que só serão trocadas obrigatoriamente em 2038, né? Nós estamos falando mais de 20 anos para frente. Acho que a gente podia fazer isso mais rápido. Então, a ideia, já que a regulamentação, né, que é federal, que veio do governo federal, estabeleceu esse plano alongado, vamos trabalhar o consumidor, vamos fazer com que a própria sociedade leve essas mudanças. Nós temos 3 semanas que nós lançamos a plataforma, nós estamos com a equipe que vai monitorar isso mensalmente para saber se realmente está aumentando e em que ritmo está aumentando essas novas bombas no estado de São Paulo. Informalmente, já conversei com 2 fabricantes, um deles falou que essas encomendas de bomba nova tinha parado já quase um ano e voltaram a fazer encomendas. E outro que só fabrica bomba nova falou que também está tendo um aumento de encomenda dessas bombas, o que para mim é até positivo, né? Então o mercado começa a discutir a bomba nova, algo que tinha parado de ser discutido desde que foi feito esse alongamento da transição. Marcos Guerçon, superintendente do IPEM SP, eu queria agradecer demais de sua participação conosco aqui no Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, pedindo para você mais uma vez repetir o site, o 0800, para o pessoal ficar antenado. Marcos. Então vamos lá, site do IPEM, tá? É o ipem.sp.gov.br. Lá tem a opção para você clicar e ir para o Bomba Segura, ou então o ipem.sp.gov.br /invertido Bomba Segura, já vai direto para lá, né? Mas guardar site hoje é complicado, né? Então, procura no Google lá, IPEM, site do IPEM São Paulo, e lá dentro vai ter toda essa informação. E no próprio site também tem o contato de ouvidoria, e você tem a possibilidade de usar o 0800. Então, no 0800 013 0522, vou repetir, 0800 013 0522, você comunica direto com a ouvidoria do IPEM também. Muito obrigado, bom dia, bom fim de semana para você. Bom dia e sextou para todos. Muito obrigado. Conversamos com Marcos Guerçon, superintendente do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, falando sobre essa plataforma que foi lançada recentemente, para identificar postos com bombas que impedem fraudes, bombas de combustíveis. 11h16, rápido intervalo, a gente volta já com o Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Companhia Aérea Azul anunciou acordos importantes com parceiros estratégicos para reorganizar sua situação financeira. O objetivo é conseguir cerca de 950 milhões de dólares em novos investimentos, como parte de uma reestruturação estimada em mais de 1,5 bilhão de dólares. Para tornar possível essa reorganização, a Azul entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, chamado de Chapter 11. Esse processo permite que a empresa continue funcionando normalmente, enquanto organiza suas dívidas e estrutura financeira com o apoio de um tribunal norte-americano.
De qualquer forma, a Azul garante que as passagens, pontos do programa de fidelidade e benefícios aos clientes continuarão valendo normalmente, já que essa reestruturação é uma ação planejada. E ainda sobre o assunto, o aeroporto de Viracopos foi eleito o melhor aeroporto do Brasil na categoria de mais de 10 milhões de passageiros por ano. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 11 horas mais 20 minutos. A Nath Lucchesi está doida aqui para falar do tempo, mas antes eu quero dizer que os aposentados e pensionistas do INSS podem, a partir de hoje, procurar as agências dos Correios para verificar se houve sabe aquele desconto, né, que a gente não estava querendo que acontecesse, mas algumas associações estavam roubando dinheiro dos aposentados e pensionistas. Então essa iniciativa é uma parceria da Previdência Social com os Correios a partir de hoje. Então você é só levar um documento com foto em qualquer agência dos Correios no país, você vai ser bem atendido. Se o beneficiário estiver impossibilitado de comparecer à agência, o atendimento pode ser realizado por um representante legal, desde que essa pessoa tenha uma procuração autenticada. E também, quem souber mexer aí nos canais digitais, né, tiver intimidade aí com a internet, pode consultar online o aplicativo Meu INSS. E quem já fez a consulta pela internet não precisa ir até uma agência dos Correios. Muito bom, facilitou, né? Demais. Agora vamos pro tempo, então? Tava aqui ansiosa, porque, olha, todo mundo... Hoje o que eu mais ouvi desde a hora que eu cheguei foi: ai, não aguento mais esse frio, não gosto de frio. Então, calma, para você que gosta do frio, aproveite, porque hoje realmente tivemos registro aí de mínimas de 7,7. Recorde de temperatura mínima no ano de 2025. Nossa, às 7 horas da manhã estavam os termômetros registrando 7,7 graus. Em outras cidades aqui da região, por exemplo, como Limeira, o registro de mínima para hoje foi de 1,6 graus. O quê? Pois é. Saltinho, por exemplo, 2,1 graus. Em Piracicaba, 3,5. Capivari marcou aí 3,7 de de mínima. Cordeirópolis, 5,4. Nova Odessa, 4,9. Então, tiveram pessoas piores do que nós, mas a temperatura vai mudar. Os baixos índices chamam atenção, mas isso deve mudar aí nos próximos dias. Finalzão de semana, as temperaturas voltam a subir. Porque, de fato, né?
A estação atual ainda não é o inverno, é o outono e é caracterizado exatamente por isso. Pode haver esses episódios de frente frias mais intensas, porém essas condições não são predominantes. Elas continuam, elas vão embora e os períodos voltam a ser um pouco mais amenos. Então são períodos de frio um pouco menos duradouros do que quando é característico aí do inverno. Mas eu já vou dar um spoiler da próxima semana, porque a elevação dos níveis continua na próxima semana. Então, segunda-feira, já no início de junho, dia 2 de junho, teremos uma mínima maior que o dobro registrado hoje. Então, as temperaturas vão subindo, quarta sobe um pouquinho mais. Outra mudança é que há previsão de chuva para a semana que vem. Esse final de semana não temos nenhuma previsão de chuva, o tempo permanece bastante estável, mas para a próxima semana teremos sim previsão de chuva. Apesar disso, novas atualizações devem confirmar ou não se de fato vão ocorrer chuvas aqui na cidade. Aí, claro, na próxima semana eu trago um panorama dessas temperaturas. Eu vou mandar um WhatsApp aqui para a Regina, que foi a preparadora vocal, nossa primeira entrevistada, perguntando se quentão faz mal, porque agora tem festa junina. É verdade, entra a festa junina e entram também as bebidas quentes, né? Queimando a garganta. Verdade. Você já fez a sua declaração de imposto de renda? Já fiz, logo no início. Ainda bem, porque hoje é o último dia, viu? Verdade. E a multa para quem não entregar hoje é em torno aí de R$130 só porque você não entregou a declaração. Então você que está nos ouvindo, dá uma corrida, prepara os dados, pega o modelo da declaração já pré-preenchida, que é aquela que já tem todos os dados, dá só uma olhadazinha ali, acerta os dados e você vai ficar em dia com o leão, porque realmente é muito importante que você faça isso para você se manter em dia com os tributos fiscais e também para você evitar multas, o que é muito importante. O que mais, Nath? Olha, a Secretaria de Saúde de Campinas publicou ontem, quinta-feira, dia 29 de maio, a 11ª edição do Alerta Arboviroses em 2025. Então, ele indica aí que 27 bairros estarão com reforço em ações de combate ao Aedes aegypti. Cada semana que passa, eles atualizam, né? A Secretaria de Saúde atualiza. Semana passada eram 24 bairros e olha só, hoje já são 27 bairros em alerta. Então, para você aí poder se proteger, eu vou passar para vocês a lista desses bairros. Então, na região leste, temos o centro. Na noroeste, Jardim Lisa, Jardim Novo Maracanã, Parque Residencial Campina Grande e Residencial São Luís estão em alerta. Na região norte, nós temos o Jardim Aurélia, Jardim do Vovô, Vila Prost de Souza, Vila Teixeira, Vila Nova Teixeira, Residencial Parque Bandeiras e Vila IAPI. No sudoeste também temos Jardim Santo Antônio em alerta, Jardim Santos Dumont 2, Jardim Cristina e Chácara Santa Letícia. Esse alerta também vale para a região sul, nos bairros Vila Campos Sales, Parque da Figueira, loteamento Parque São Martinho, Jardim São Diego e Jardim Nova Mercedes. Agora na parte suleste, Jardim Esmeraldina, Jardim Estoril, Jardim Samambaia, São Bernardo, Vila Industrial e Parque Industrial. Existem algumas orientações. A saúde ressalta que todas as ações de controle de dengue são as mesmas para controlar também as demais arboviroses. A definição dos bairros é realizada por uma equipe técnica da saúde que monitora ali semanalmente uma série de identificadores para conseguir identificar criteriosamente as áreas de maior risco. Então, essa análise considera a incidência de casos, a circulação simultânea de dengue, a densidade populacional, a intensificação também dos trabalhos nessas regiões, principalmente com imóveis de difícil acesso, a comunicação de risco, entre outros itens. E é muito importante, a gente sempre ressalta aqui no Manhã Bandeirantes, que esse alerta também se aplica aos bairros que estão ali no entorno dessas outras regiões que eu indiquei. Então, não adianta nada a gente eliminar os criadouros apenas desses bairros, mas sim de toda a região. Como última informação, por indicação do prefeito Dário Saad, a Câmara Municipal de Campinas aprovou, vai ser criada uma nova secretaria, que não tem um nome correto ainda, mas enfim, será a Secretaria da Mulher, para tratar de todos os assuntos referentes à mulher, um carinho especial, uma secretaria. O prefeito não tem ainda o nome da secretária, né, que vai ocupar essa pasta. Enfim, todos os trâmites serão... já estão sendo feitos para que se indique a secretária, a assessoria de imprensa, os técnicos que vão fazer parte desse novo departamento, dessa nova secretaria, para cuidar muito bem dos assuntos relacionados à mulher. Só isso, Nath? Só isso? Já estamos indo embora? Estamos indo embora. Passou voando, sextou, não é? Bom fim de semana. Bom final de semana para você. Até segunda-feira.
Você pode continuar se mantendo muito bem informado aqui ouvindo a Rádio Bandeirantes. Na sequência vem aí a Nossa Área com a apresentação do Carlos Henrique, o Bate Pesado. E o Heitor Freire estará de volta com a Nath Luquezzi na segunda-feira às 10 da manhã, sempre no seu horário tradicional do Manhã Bandeirantes. Um grande abraço para você, ótimo final de semana, fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Com a chegada de uma forte frente fria em Campinas, a Prefeitura intensificou a Operação Inverno 2025 para proteger pessoas em situação de rua. A ação é coordenada pela Secretaria de Assistência Social e tem como objetivo ampliar o acolhimento e distribuir cobertores e colchões durante o frio intenso. Um abrigo emergencial ganhou 20 vagas a mais e outros espaços também estão sendo usados. Caso o frio continue, um novo local poderá ser reaberto com capacidade para 60 pessoas. Além disso, equipes estão distribuindo cobertores para quem prefere ficar na rua. Desde o início da operação, mais de 2.800 cobertores já foram entregues. A campanha da Operação Inverno segue até 30 de setembro, com foco em proteger vidas e garantir dignidade no inverno. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes